Bendito e majestoso Deus, obrigado, Senhor, por revelar-se a nós e revelar a sua verdade de forma clara e de forma transformadora, Senhor, a todos nós que estamos aqui presentes. Senhor, livra-nos do erro, livra-nos das heresias, ó Deus. Nós não venhamos a errar nosso alvo, nós não venhamos a errar em conhecer exatamente como o Senhor revelou a bendita pessoa do seu Filho Jesus, que desde o seu nascimento tinha plena consciência de quem ele era. Ele não, ó Deus, se tornou homem depois, o Senhor não o conduziu como Deus depois, mas desde sua concepção ele era plenamente Deus e plenamente homem, ó Deus. E por isso nós estamos aqui, por isso nós te louvamos e cremos e rogamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco através do poder e da graça do seu Espírito, que o seu Espírito, ó Deus, glorifique o seu Filho neste exato momento, convença-nos do pecado, da justiça e do juízo e nos leve onipotentemente aos pés de Cristo Jesus, a quem nós devemos tudo e quem é o nosso todo. Em nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos, graças a Deus a vocês. Peço que vocês abram a palavra de Deus comigo em Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler Lucas, capítulo 2, versos 39 ao 52. Espero que todos tenham encontrado. Vou ler, vamos ler com atenção e com gratidão em nosso coração a palavra de Deus. Verso 39 em diante diz assim: Assim que cumpriram tudo o que a lei do Senhor exigia, voltaram para a sua cidade, Nazaré, na Galiléia. E o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém, de acordo com o costume da festa, e passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais soubessem, pensando que estivesse entre os companheiros de viagem. Andaram o caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele. Completado 3 dias de busca, eles o acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos os que o ouviam ficavam admirados com sua inteligência e com suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isto conosco? Teu pai e eu estávamos te procurando muito ansiosos. Ele então respondeu: Por que vocês me procuravam? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que ele lhes disse. E ele desceu com seus pais em direção a Nazaré, e ele era submisso a eles. Sua mãe guardava todas estas coisas em seu coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Esta é a palavra do Senhor. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, diante de nós está a palavra do Senhor. Nós imploramos, como temos orado ao longo deste culto, que o Senhor seja glorificado, que
o seu nome seja santificado e exaltado, e que o coração do seu povo seja aquecido pela sua palavra, que possamos estar admirados com a sua beleza, a sua bondade e a sua glória. Abençoe aqueles que estão conosco, que todos possam ouvir atentamente a sua palavra, serem confrontados e consolados por ela. Por Cristo, no poder do Espírito, nós oramos e já agradecemos. Amém. Deus abençoe a pregação desta noite. Eu gostaria de iniciarmos o nosso texto te fazendo uma pergunta, como geralmente nós fazemos. Eu especificamente gosto muito de perguntas. Nós temos uma diversidade de pessoas aqui no salão hoje. Nós temos desde homens, mulheres, crianças, alguns já mais idosos, outros não. Mas, salvo as crianças, todos os demais aqui já viveram seus 12 anos de idade. Certo? Eu não sei se você se lembra de quando você tinha 12 anos de idade, onde você estava e o que é que você estava fazendo. Eu gostaria que você tivesse um breve momento tentando se lembrar disso. Como eram os seus 12 anos? E com 12 anos, onde você estava e o que é que você estava fazendo? Talvez você nem estivesse aqui em Indaiatuba, estava em outra cidade. Talvez você nem era de igreja, entre aspas, como é dito hoje, né? Talvez você não conhecesse a palavra de Deus. Talvez conhecesse, cresceu na igreja, nasceu em berço ou evangélico ou alguma outra tradição. Mas tenha isso em mente. Quem era você aos seus 12 anos de idade? O que é que você gostava de fazer? Se nós pudéssemos hoje voltar no tempo e te procurar, seja em Indaiatuba, onde você estivesse, como eu poderia hoje te encontrar e o que eu encontraria você fazendo com 12 anos de idade? Eu me lembro bem o que eu fazia com 12 anos de idade. Não é muito plausível, nada muito ruim, mas também nada muito proveitoso, confesso para os irmãos. Como um bom adolescente, eu achava que a minha época da adolescência era o pior, mas depois de ver a nossa geração hoje, dou graças a Deus, porque não foi tão ruim assim. Então, existe alguém aqui hoje com 12 anos de idade? Não, né? Alguém próximo de 12 anos de idade? Eloá? Luísa? Pensem sobre isso, irmãos. Diante de nós está um texto em que o nosso Salvador, Deus em carne, com seus 12 anos, está fazendo algo que Lucas achou muito proveitoso escrever para nós este episódio, que não consta em nenhum outro evangelho, um relato direto de sua mãe Maria, e ele traz para nós, para a nossa edificação. Vocês que são pais agora, se os seus filhos ainda não têm 12 anos, e se os seus filhos já tiveram 12 anos, ou estão próximos de 12 anos, a pergunta também vale para vocês. O que é que o seu filho está fazendo? A sua criança, o seu pequeno bebê, talvez 2 anos com a Sara, 7 meses com o Isaac, 5 meses com a Catarina, o Lorenzo, que eu não sei se ele tem 1 ano e meio desde que ele chegou na igreja, porque ele já é muito grande. A sua criança, Eloá, Heloísa, todas as crianças da nossa igreja, Luísa, os filhos do Danilo, o que as crianças estão fazendo enquanto são crianças e o que elas fazem quando chega a 12 anos de idade? O que um adolescente de 12 anos de idade em nossa geração está fazendo hoje? Diante de nós temos um texto que nos mostra Cristo com seus 12 anos de idade, e eu gostaria de chamar a sua atenção para isso ao longo do texto. A primeira coisa que eu gostaria de direcionar os irmãos a refletirem diante da palavra do Senhor é em que ambiente o Senhor Jesus Cristo cresce. Qual é o ambiente familiar em que Deus escolheu para que o Senhor Jesus Cristo nasça, como nós vimos nos sermões passados. Nós vimos desde o seu nascimento, com 8 dias ele é então circuncidado em Jerusalém, e o texto dá um salto de 12 anos, nos mostra agora o que é que Jesus está fazendo com
com seus 12 anos de idade. E é importante nós entendermos que a família de Jesus, José e Maria, tem um impacto direto naquilo que o Senhor Jesus Cristo está fazendo com seus 12 anos de idade. Você pode ver comigo, por exemplo, o verso 39 em diante, que diz o seguinte: assim que cumpriram tudo que a lei do Senhor exigia, cumpriram quem? Assim que os pais de Jesus cumpriram tudo que a lei do Senhor dizia. É só você lembrar comigo do capítulo 2, verso 22, por exemplo, em que eles se apresentaram diante do templo para purificar-se uns aos outros e para consagrar o menino Jesus, o primogênito, de 8 dias, circuncidá-lo. Depois você tem o verso de número 39, que nós acabamos de ler, que diz que a família de Jesus, os pais de Jesus, estavam muito interessados em cumprir tudo que a lei do Senhor exigia. Tudo que o Antigo Testamento, especificamente os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, ou como os judeus o chamam, a Torá, as 5 primeiras instruções de Deus, os livros de Moisés, trazem mandamentos diversos para o povo de Israel. E a família de Jesus é uma família que está interessada em cumprir tudo o que a lei do Senhor exigia para as suas vidas em geral. Então, depois que eles foram para Jerusalém, o menino Jesus com 8 dias é apresentado para ser circuncidado, conforme a prescrição dos livros do Antigo Testamento. Eles retornam para a cidade de Nazaré, na Galileia. Lá eles crescem, lá eles começam a viver depois que saem de Belém. E o verso número 40 diz que o menino crescia e se fortalecia, e era cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, um pequeno bebê, com seus 8 dias, é levado para Nazaré, e a família de Jesus se instala definitivamente na cidade de Nazaré, e lá eles crescem neste pequeno vilarejo de umas 400 pessoas na época, com a sua sinagoga, com as suas profissões, os seus trabalhos. E o menino Jesus cresce nesse ambiente. Então passa-se 12 anos de crescimento. Jesus cresce fisicamente, Jesus cresce emocionalmente, Jesus cresce espiritualmente. Ele é cheio de sabedoria e a graça de Deus está caminhando com ele, sobre ele. O verso de número 41 nos diz ainda um pouco mais sobre o ambiente em que Jesus está inserido, como era a religiosidade da família de Jesus. O verso 41 diz que os seus pais, José e Maria, iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram a Jerusalém de acordo com o costume da festa e ficaram lá durante os 10 dias da festa da Páscoa, celebrando a morte do Cordeiro e a expiação dos pecados em favor do povo. A família de Jesus é uma família religiosa, piedosa, bíblica. É uma família que está preocupada em submeter a Deus todas as esferas da sua vida. Então, a criação deste pequeno menino, desde que era um bebê, até a sua adolescência, os seus 12 anos, ele é criado totalmente baseado na palavra de Deus. Todas as prescrições do Antigo Testamento são aplicadas na criação deste menino Jesus. O pai de Jesus, a mãe de Jesus estão preocupadíssimos em criá-lo no conselho do Senhor, na doutrina do Senhor. O ambiente familiar deles está inserido nisso. Será que é possível, irmãos, nós sabemos como era a rotina da casa de Jesus? Como que eles se alimentavam? Como era a rotina durante o dia, de manhã, no almoço, à tarde, à noite, durante o ano? Será que eles tinham feriados, festas? Uma delas que nós já vimos é a Páscoa. Eu gostaria que vocês abrissem comigo um texto do Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 6. Neste texto nós veremos como era a rotina de uma casa do povo de Israel.
Como é que Deus gostaria que uma família fosse regida e administrada segundo a sua vontade? Deuteronômio, capítulo 6, eu convido você a abrir comigo para fazermos a leitura. Deuteronômio 6, versos 4 até o verso 9. Preste atenção. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno devem estar no seu coração. Você deve ensinar aos seus filhos e deve falar dessas palavras quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Você também deve amarrar essas palavras como um sinal em sua mão e como uma faixa em sua testa, e deve escrever estas palavras nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Esse texto claramente nos diz que uma família bíblica, uma família piedosa na nação de Israel, era uma família onde a palavra de Deus, a lei do Senhor, estava em todos os cantos da casa. Então, o menino Jesus, enquanto ele crescia, ele ouvia sobre os mandamentos, não só na sinagoga, como também em casa. Ele ouvia os ensinamentos da palavra de Deus, não só quando ele se levantava depois de acordar, mas também quando ele ia deitar e se dormir. O menino Jesus ouvia sobre a lei do Senhor, não só quando ele se levantava e quando ele se deitava, mas também quando ele se assentava para comer e também quando ele andava no meio do caminho. A família que Deus deseja na palavra dele, segundo a sua vontade, é uma família onde especificamente o homem da casa é um homem que ensina a sua família a palavra de Deus. Ele é o pastor do seu lar. Então, todos os momentos onde é possível, o pastor do lar, o marido, o pai, deve ensinar a sua esposa e os seus filhos conforme a palavra do Senhor. A casa deveria ser ornamentada com textos bíblicos das leis. Quais leis? Um exemplo é o verso 4 e verso 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e todas as suas forças. O judeu deveria se lembrar disso todo santo dia, em todo momento que fosse preciso e oportuno. Se ele não estivesse em casa, ele deveria ter aquilo que nós chamamos hoje de filactérios enrolados em seu braço. São várias faixas com inscrições de textos bíblicos. Também em sua testa ele deveria ter uma caixinha onde esses filactérios poderiam ser enrolados. Então, quer ele esteja no trabalho, quer ele esteja andando, a palavra de Deus está diante dele, diante dos seus olhos, mas também deve estar em seu coração. Então, o menino Jesus, ele cresce com a palavra de Deus. Ele não cresce ouvindo televisão. O menino Jesus não cresce com Netflix. O menino Jesus não cresce ouvindo bandas, sons que ele gosta. Ele cresce ouvindo a palavra de Deus. Ele cresce ouvindo José ensinando a palavra de Deus. Ele cresce ouvindo Maria ensinando a palavra de Deus. Ele cresce vendo a sociedade da sua época falando da palavra de Deus na sinagoga, no meio do caminho, deitando, levantando, assentando, comendo. Ele cresce com a palavra de Deus em torno dele. Se você quer ter um bom exemplo disso, como nós estamos na era do Netflix, eu recomendo você assistir uma série chamada Shitzel, que é uma série de judeus ultra-ortodoxos do nosso século XXI. Mesmo sendo uma série que mostra uma cultura judaica um pouco diferente da época de Jesus, é interessante ver como os judeus, inclusive hoje, desejam viver baseado na palavra de Deus no Antigo Testamento em tudo. Então, quando eles chegam na casa, na porta da casa tem um vidrinho e um pequeno rolo escrito esse texto que eu acabei de ler para vocês, que eles chamam de Shema Israel, ouve Israel. Então, onde quer que eles estejam, a palavra de Deus está diante
menino Jesus, com seus 12 anos, ele vai para Jerusalém com a sua família na festa da Páscoa. Se vocês lerem depois, o texto de Êxodo, capítulo 24, versos 24 ao 27, também capítulo 2 de Êxodo, nos diz o seguinte: que o pai da família em Israel deveria ensinar sobre o ritual da Páscoa para os seus filhos, para que quando chegar o momento onde um dos seus filhos pergunte para ele o seguinte: pai, que ritual é este? O que significa essa festa? Para que é necessário nós matarmos um cordeiro e comermos ervas amargas e nos ajuntarmos como família e passarmos o sangue na porta? Por que nós precisamos fazer tudo isso? Então o texto bíblico diz: porque o Senhor nos tirou da terra do Egito e é necessário que um cordeiro morra em nosso local, por isso vocês devem celebrar a Páscoa. Desde os tempos mais remotos da sociedade de Israel, os pais, a família são ensinados e encorajados, exortados a ensinar os seus filhos sobre a palavra de Deus, sobre as festas, sobre os sacrifícios, sobre qual é a vontade de Deus. A família de Jesus estava inserida nesse contexto e basicamente eles tinham 3 festas durante o ano que eles tinham que comemorar em direção a Jerusalém: Páscoa, que é o caso do nosso texto, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. O nosso texto é o momento onde a família de Jesus vai de Nazaré para Jerusalém, cerca de 32 quilômetros, mais ou menos de caminhada por dia, 3 dias de caminhada, cerca de 100 quilômetros de distância, Nazaré para Jerusalém. Então eles saem com suas pequenas malas. Eles tinham o costume de não apenas sair sozinhos, eles saíam em caravanas para evitarem assaltos no meio do percurso. Então praticamente toda a cidade de Nazaré, especificamente os seus homens e os filhos, deveriam sair das cidades e ir para Jerusalém. As tribos ao redor de Jerusalém se locomoviam em direção a Jerusalém. É por isso que nós temos no livro dos Salmos, os Salmos de número 120 ao 134, que são conhecidos como cânticos de romagem, ou cânticos de peregrinação, ou cânticos de subida, ou cânticos dos degraus, que são os cânticos, eram o inário que eles usavam ao longo do percurso em direção a Jerusalém. Eles subiam para Jerusalém e juntos, todas as tribos cantavam estes salmos. Um deles é o salmo que nós temos no nosso culto, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos a Jerusalém. Os nossos pés já estão próximos às tuas portas, ó Jerusalém. Que todos desejem a paz de Jerusalém, orem pela paz de Jerusalém, que habite prosperidade em seus muros. Lá estão os tribunais de Davi, etc, etc. Então, todos os filhos, as crianças, cresciam neste contexto da palavra de Deus, cultuando a Deus em Jerusalém e também em suas cidades. É importante que você entenda isso para entender o que é que está acontecendo com este menino Jesus no texto de Lucas que nós estamos diante de nós. Note que o texto é muito claro no verso 42 em dizer para nós que Jesus tinha 12 anos. Verso 42 diz: quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém de acordo com o costume da festa. E passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os seus pais soubessem disso. Por que 12 anos? Porque o texto de Lucas nos diz que todos os anos eles iam para Jerusalém, mas ele deseja nos relatar que especificamente quando Jesus tinha 12 anos, ele foi para Jerusalém e ficou no templo e seus pais perderam ele de vista. É importante nós entendermos algo. Na cultura judaica, o menino que cresce nessa família, quando chega com seus 12 anos de idade, ele tem um ano inteiro de preparação para que ele se torne um adulto. Então, na sociedade de Israel, um homem se tornava um homem responsável civilmente
e religiosamente com seus 13 anos de idade. Mas quando ele completava 12 anos, ele tinha dos 12 ao 13 um ano de preparação, onde ele deveria ler livros específicos e estar debaixo da autoridade de doutores, de mestres, de rabinos específicos, para que ele pudesse então se tornar um homem. Ele respondia legalmente pelas suas atitudes, pelos seus crimes. Ele se tornava um maior de idade com seus 13 anos de idade. Essa cerimônia se chama Bar Mitzvah, que significa Bar, filho, Mitzvah, mandamento. Então, um homem, quando ele se tornava um homem de maior de idade em Israel, ele deveria participar de um ritual chamado Bar Mitzvah, que significa filho do mandamento. Então ele era encaminhado para Jerusalém, para lá ele ia aprender um pouco mais dos mandamentos de Deus, muito mais do que ele aprendia somente em casa, para que ele pudesse se preparar para se tornar um homem responsável, com 13 anos de idade. A partir dos seus 13 anos de idade, ele também deveria aprender a profissão do seu pai. É por isso que nós sabemos que o Senhor Jesus era um carpinteiro, porque José era um carpinteiro. Então em Nazaré, ele cresce aprendendo a profissão do seu pai, e com 13 anos de idade, ele assume, junto de José, a gerência da carpintaria, trabalhando já desde os seus 13 anos de idade, um trabalho infantil nos nossos dias, mas não para aquela época. Um menino de 13 anos de idade se parecia muito mais homem do que os jovens dos nossos dias de 18, 19, 20 anos de idade. É só nós pensarmos se em nossa sociedade nós temos sequer algum ritual que faça este período de passagem de um adolescente, um jovem, para se tornar um homem. Geralmente se diz que a pessoa se torna maior de idade nos nossos dias hoje 18 anos de idade. Em alguns casos, com algumas leis específicas, 21 anos de idade. Geralmente eu cresci numa família que tem crentes e não crentes, que sempre que eu estava próximo a completar os 18 anos de idade, os meus tios tinham um ritual onde eu deveria me tornar um homem. E eles queriam me levar para Campinas, naquele bairro que vocês conhecem, qual é o nome? Jardim Itatinga. Porque a nossa sociedade, um homem ele deve se tornar um homem, ele se torna um homem quando ele tem relações, quando ele é levado para essas coisas. Este é o mais próximo possível da nossa sociedade, onde um jovem se torna um homem de fato, sem contar quando ele tira a sua carta de motorista, a sua CNH. Na época de Jesus era muito diferente. Mais maturidade era requerida, Deus estava inserido no contexto, e com 13 anos de idade, aquele jovem já era responsável espiritualmente por si mesmo. Era com seus 13 anos de idade que ele poderia, na sinagoga, ser convidado pelo rabino para ler as escrituras publicamente, inclusive ensiná-las, se ele tivesse capacidade para isso. Mas pelo menos ele poderia ler as escrituras na sinagoga, no culto público dos judeus. E é isso que nós temos nesse texto. O menino Jesus, com 12 anos de idade, ele está se preparando para se tornar responsável de maior idade religiosa e civil. E ele aproveita que os seus pais não estão olhando para ele e vão de volta para Nazaré, e ele deseja ficar no templo. O que Jesus quer fazer no templo? Você pode ver comigo que encontram a Jesus, a partir aí do verso de número 44 em diante, ele está no templo, ele se assenta entre os doutores. Jesus, com 12 anos de idade, só quer uma coisa: ouvir mais da palavra de Deus, fazer perguntas sobre a palavra de Deus e responder perguntas sobre a palavra de Deus. O processo é muito simples. Primeiro, ele vai até os doutores, ele sabe onde ele deve ir. Segundo, ele se assenta entre eles. Terceiro, ele ouve os doutores. Quarto, ele faz perguntas. Quinto, ele responde também perguntas. E os mestres da época ficam admirados com a sabedoria de Jesus. Eles ficam admiradíssimos, segundo diz o nosso texto, verso 47. Todos os que ouviam ficavam admirados com sua inteligência e com suas respostas. O verso número 47 é
verso singular e principal da nossa passagem. Se você notar, o texto que nós estamos lendo, ele faz um quiasmo, que é aquela estrutura de texto assim, onde o miolo do texto é o centro da passagem. Se não, veja comigo. Verso de número 40 diz: o menino crescia e se fortalecia, sendo cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. É a primeira afirmação do texto. Qual é a última afirmação do texto? Verso 52, a mesma coisa. Jesus crescia em sabedoria, em estatura, e a graça de Deus estava com ele, e ele crescia diante de Deus e diante dos homens. E o texto singular no meio dessa passagem é o verso 47. Todos os que ouviam o menino Jesus ficavam admirados com sua inteligência, com suas respostas. Lembre-se que em todas as passagens que nós vimos, desde o capítulo 1, nós temos vários momentos onde as pessoas ficam admiradas com Cristo. Antes mesmo do seu nascimento, Maria recebe a promessa do nascimento e ela fica admirada. Isabel, quando Maria entra em sua casa, o menino João salta no seu ventre e ela está admirada que a mãe do seu Senhor entra na sua casa. Depois os pastores, quando ouvem a notícia de que o menino Jesus nasceu numa manjedoura naquela cidade de Belém, eles ficam admirados. À medida que Maria ouve o relato dos pastores, ela fica admirada e ela guarda essas coisas em seu coração. O menino Jesus, antes mesmo de nascer, provoca admiração. O menino Jesus, quando ele nasce, provoca admiração. O menino Jesus, com 8 dias, quando ele chega no templo e Simeão pega ele no colo, Simeão fica admirado. Ana, quando vê o menino Jesus e ora, ela fica admirada. E quando Jesus, com 12 anos de idade, vai para o templo de Jerusalém, os rabinos ficam admirados com a sua inteligência, com a sua sabedoria. Quando seus pais retornam, voltando de viagem para procurar o menino Jesus, que não estava no meio do povo de Nazaré, que estava voltando para a cidade, eles chegam no templo, encontram o menino Jesus, eles ouvem o menino Jesus indagando, respondendo, e eles ficam maravilhados, eles ficam admirados. Meu irmão e minha irmã, o texto diante de nós quer nos ensinar uma coisa: que não é possível estarmos diante de Cristo e não estarmos admirados. Não é possível você ler, ouvir, cantar, falar sobre Cristo e isso não mover o seu coração. É necessário e é impossível que não aconteça isso, pois o menino Jesus, o Deus homem, causa admiração, espanto em nosso coração. A palavra admirados no verso 47 é a mesma palavra que Marcos usa no capítulo 5, quando é dito que Jesus se encontra com Jairo, o principal da sinagoga. Ele vai para a casa de Jairo. A menina de Jairo tem 12 anos de idade, está morta na cama. Jesus ordena-lhe dizendo: Talita cumi, levanta-te e anda. A menina levanta, vivinha da Silva, e o texto diz que os seus pais ficaram pasmos. Não é de menos uma pessoa morta, o seu filho ressuscitar. A mesma expressão é também utilizada por Marcos no capítulo 6, quando é dito que os discípulos de Jesus foram enviados por ele num barquinho para passarem para outra margem, enquanto Jesus ficou num monte orando. E no meio de uma tempestade, eles estão com pavor e com medo, e eles olham uma figura no meio daquele lago, e é Jesus. Quando eles olham para aquela figura, e Jesus diz para eles terem calma, porque é ele entra no barco, o texto bíblico diz que eles estão pasmos. Eles parecem que viram um fantasma, eles estão admirados. Não é qualquer admiração. É muito possível você estar aqui hoje lendo esse texto e falar: puxa, muito legal, interessante, ó.
12 anos, o menino Jesus é responsável. Não é esse tipo de admiração que você deve ter. Os rabinos que odiavam Jesus tinham essa admiração, mas odiavam Jesus. Então é muito possível você estar aqui hoje, ouvindo esse texto, essa pregação, estar admirado de Jesus, mas isso não quer dizer que você o ama. Não quer dizer que o seu coração palpita por ele. Talvez você olhe Jesus e veja ele como um grande homem, como um grande ensinador, como um grande exemplo, mas ele não é tudo para você. Ele não cativa a sua vida ao ponto de, na sua casa, tudo girar em torno dele. Ao ponto de a forma como você se senta nessa cadeira é baseada naquilo que você pensa que agrada a Cristo. A forma como você se alimenta, a forma como você trabalha, a forma como você vem aos cultos, a forma como você trata seu esposo, o seu marido, cria os seus filhos. Você sabe se Jesus é tudo para você, se na sua vida é possível ver isso. É possível ver Jesus, porque você está pasmo com ele. Irmãos, se você vê um fantasma, se isso é possível, como os discípulos acharam que viram um fantasma, você nunca mais vai esquecer essa cena na sua vida. É impossível você estar no meio de um mar com tempestade, um homem de branco no meio do lago, e no dia seguinte você voltar a viver como se tivesse vivido normalmente. É impossível. Da mesma forma, é impossível, segundo Lucas, com todos esses relatos, você ouvir essas pregações e já não viver mais para Jesus. Continuar vivendo como se Jesus nem sequer existisse. Vocês percebem isso? Os pais, os rabinos ficam admirados com o Senhor Jesus Cristo. A piedade de Jesus choca até mesmo a sua família. E era uma família piedosa demais. José, Maria. Qual é o ponto do nosso texto, teologicamente falando, irmãos? Quando os pais de Jesus, José e Maria, chegam diante de Jesus no templo, eu fico imaginando a cena, um menino de 12 anos. E Maria diz: filho, por quê? Por que você fez isso com a gente? É 3 dias que a gente está te procurando. É um dia que a gente acabou viajando e achando que você estava no meio dos nossos parentes de Nazaré voltando. Então, um dia retornando. Depois 2 dias procurando em Jerusalém e nós encontramos aqui com você. Por que o Senhor não nos avisou? Por que nos fez isso? Eu e o seu pai estávamos te procurando. E Jesus diz, verso número 49: por que vocês me procuraram? Será que vocês não sabiam que era necessário eu estar na casa do meu pai? Em outras palavras, irmãos, será que o que Jesus está dizendo é basicamente o seguinte: será que vocês não sabiam? Será que me passou na cabeça de vocês que eu não estaria em outro lugar senão na casa do meu pai? Onde será que Maria foi em Jerusalém procurar Jesus? No playground, no shopping, na piscina, no meio dos meninos jogando burquinha, xadrez, alguma coisa. Não sei se joga burquinha hoje em dia. Onde será que Jesus estava? Porque é essa a reação de Maria. Nós estamos te procurando o tempo todo e não te achamos. E ele fala: como assim? Vocês sabem onde eu deveria estar? Na casa do meu pai, com os negócios do meu pai. Eu não deveria estar em outro local e vocês já deveriam saber disso. Eu fico imaginando esse menino Jesus em direção a Jerusalém, quando eles estão indo de ano em ano, peregrinando em direção a Jerusalém, 3 dias de caminhada, e eles cantando os cânticos dos degraus, e o Salmo 122 que nós lemos, e o menino Jesus cantando, dizendo: eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Imagina a cena. E o que é a casa do Senhor, senão Ele mesmo? Eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou eu penso então no texto de Malaquias, capítulo 3, que faz profecia sobre João Batista e Jesus, onde diz o seguinte: e eu enviarei o meu mensageiro, e de repente o Senhor virá
ao seu templo, e ele se assentará entre todos como purificador de prata, e ele refinará a todos com o seu ensinamento, e será uma pedra de tropeço para os adúlteros, para aqueles que juram falsamente, para os prostitutos, etc, etc. Uma profecia de Malaquias já dizia que o próprio Deus viria e entraria no templo, e é isso que se cumpre quando Jesus, com 12 anos, entra no templo. O próprio Senhor entra no templo. E o que é que Jesus está fazendo no templo? Ouvindo e questionando. Questionando e ouvindo o quê? A palavra de Deus. Qual é a cena? Deus está no templo e Ele está falando dele mesmo. 12 anos. Deus falando de si mesmo dentro daquele templo no primeiro século em Jerusalém. Imagine os doutores lendo as profecias de Isaías e o menino Jesus só ouvindo, entendendo, crescendo, questionando, ensinando. Isaías 53, como nós interpretamos isso? E o menino Jesus respondia: é assim, assim, assim. O Messias há de padecer, ser morto e ressuscitar. Ele está falando dele mesmo. Jesus é o verdadeiro Bar Mitzvah, o filho do mandamento. Ele é o filho da palavra. Ele se compromete com a palavra de Deus. Ele é responsável pela palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus. E esse texto Lucas está ensinando para Teófilo. Teófilo, entenda que desde os seus 12 anos de idade, como era esperado, o menino Jesus se torna um adulto e ele se responsabiliza por si mesmo e pelo ensino da sua casa. Ele se torna um homem, ele é o filho do mandamento. E Jesus reconhece quem é o seu pai verdadeiro. Não quer dizer que ele estava desprezando José nesse texto. Ele apenas está entendendo o seu chamado e ensinando os seus pais que não entendem isso. A palavra de Deus nos diz no verso 50 que Jesus diz essas coisas para Maria, mas eles não entenderam o que ele lhes disse. Mesmo assim, o verso 51 diz que Jesus desceu com seus pais, voltou para Nazaré e se submeteu a eles. Qual é a cena? Deus, homem, 12 anos, capaz de ensinar o mundo com a palavra de Deus, se submete a um casal em Nazaré, José e Maria. Deus se submetendo à autoridade dos homens. Será que nós não deveríamos nos admirar com isso? Será que não é suficiente para que nós estejamos pasmos com a forma como Deus lida a salvação do seu povo? É só nós lembrarmos, enquanto Jesus tem os seus 30 anos para frente no seu ministério, em João capítulo 4, verso 34, Jesus está diante daquele poço, onde ele se encontra com a mulher samaritana. Os seus discípulos foram buscar marmitex para ele. Quando voltam, os discípulos dizem: Senhor, coma um pouco. O que Jesus diz? A minha comida e a minha bebida é uma: fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso desde os seus 12 anos de idade, desde o seu nascimento. Jesus só vive para uma coisa. E o que é comida e bebida? É aquilo que é o mais básico para que eu e você sobreviva. Sem comida, sem bebida, nós morremos. E Jesus está dizendo: sabe o que é necessário para eu viver? Fazer a vontade do meu Pai. Sem isso eu morro. Sem isso não tem por que eu ter vindo. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Mesmo que Maria talvez ouça essas coisas com espanto e até pense que o menino Jesus está sendo desobediente, é só nós lembrarmos o que o adulto, o Senhor Jesus Cristo, disse em Mateus capítulo 10: qualquer que ama mais o seu pai, mais a sua mãe, mais o seu irmão, ou qualquer outra coisa do que a mim, não é digno de mim. O Senhor Jesus Cristo cumpriu isso à risca. Ele amava infinitamente mais o seu Pai que está no céu do
que os seus próprios parentes na terra, sua mãe de sangue. A grande questão para você nessa noite é: quem você ama mais? Quem faz com que o seu coração fique admirado? Se você estivesse triste e você pudesse pedir para mim algo que te trouxesse uma alegria incrível, uma admiração ao ponto de as tribulações, os sofrimentos, as aflições sumissem, o que você pediria? Eu sei o que o Senhor Jesus Cristo pediria. Salmo de número 27. Uma coisa só peço e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a sua beleza no seu santo templo. O menino Jesus, 12 anos, estava no templo, 3 dias sozinho. O que ele comeu? O que ele bebeu? Sem os parentes, não importa. Ele só queria comer uma coisa: a palavra de Deus. Ele só queria ouvir sobre Deus. Ele quer conhecer e amadurecer mais sobre quem Deus é. Então ele ouve os rabinos, ele interroga os rabinos e ele ensina os rabinos. Isso é incrível. Admira-se diante da palavra de Deus. Eu gostaria de caminhar para o final com a seguinte reflexão antes de aplicações práticas. Se você entrar no Instagram, eu não sei quantos de vocês usam isso. Eu tenho, não uso. Saberia saber disso. Mas se você entrar no Instagram e escrever assim, hashtag abençoado. Abençoado. Geralmente as pessoas postam alguma coisa na internet e elas vão lá e escrevem uma hashtag para trazer uma mensagem, falar como elas estão se sentindo. E elas fazem assim, hashtag feliz, hashtag triste, hashtag abençoado. No Instagram, hashtag abençoado tem mais de 100 milhões de citações. E se você entrar e procurar o que as pessoas postam quando elas escrevem hashtag abençoado, você vai ver pessoas na praia, de férias, pessoas que compraram um carro novo e foram lá no celular postar: comprei um carro novo, hashtag abençoado. Não é assim? Estou falando besteira? Comeu uma comida gostosa, foi num lugar caro, comeu. Você fala: puxa, tira uma selfie, comida boa, hashtag abençoado. Essa é a concepção dos homens dos nossos dias do que é ser abençoado. Você receber coisas de Deus. Então você está na praia, você está recebendo bênçãos de Deus, no sentido de você estar descansando, então você é abençoado. Se você conseguiu comprar um carro novo, você é abençoado. Se você está comendo uma comida gostosa, você é abençoado. Se o seu filho nasceu, hashtag abençoado, você é abençoado. Mas se você tem câncer, hashtag maldito. Se você está doente, hashtag amaldiçoado por Deus. Se você bate o carro, quebra uma perna, hashtag Deus me odeia. Não é assim que talvez deveria ser? É que nós não temos coragem de escrever isso. Qual é a concepção bíblica para abençoar? É exatamente a concepção que nós temos nesse texto, no verso 40 e no verso 52. Quando o texto diz que o menino crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sendo sobre ele, quer dizer que Jesus estava sendo abençoado. A bênção de Deus estava sobre Jesus. E biblicamente, o que é ser abençoado? Salmo 1. Bem-aventurado, abençoado, mais do que feliz é o homem que paga suas contas em dia, que compra um carro zero, que os seus filhos têm saúde, que come do que quer, que viaja no ano. Não, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, a sua alta admiração na lei do Senhor. E nessa lei, porque ele ama tanto essa lei, ele medita nela de dia e de noite. Assim como ele come de dia e de noite o que ele precisa, ele come Bíblia dia e noite, dia e noite.
pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, os seus frutos crescem, suas folhas não caem. Não são assim os ímpios, porém são como a palha que o vento dispersa. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu acabei de citar para vocês o Salmo 1, e eu acabei de citar o Senhor Jesus Cristo. Ele é o homem do Salmo 1. Ele é o bem-aventurado de Deus. Ele é aquele que não se assenta na roda de escarnecedores, ele se assenta na roda de homens que estão falando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Por isso que os seus frutos crescem. Por isso que Jesus cresce, se torna forte emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, cheio de sabedoria e da graça de Deus. Agora lembre-se de você com 12 anos. Onde você estava com 12 anos de idade? O que você estava fazendo com 12 anos de idade? O que movia o seu coração com 12 anos de idade? Eu sei o que movia o meu e não era Deus. Se alguém fosse procurar por você, voltar no tempo e te encontrar com 12 anos de idade, onde teria certeza que te encontraria? No shopping? Na frente da TV jogando videogame? Comendo uma barbaridade? Ou com a palavra de Deus? Se você, pai, fosse procurar o seu filho hoje, perto dos 12 anos, ou não, com 2 anos, com 12 anos, onde você quer que seu filho esteja? E o que você quer que seu filho esteja fazendo? Se ele está próximo de 12 anos, o que é que ele já está fazendo? E se ele já passou dos 12 anos como eu, vocês pais, de homens adultos e mulheres adultas, onde estava a preocupação de vocês sobre o que os seus filhos estavam fazendo? Por fim, eu gostaria de trazer 2 aplicações bem diretas. A primeira é: o texto nos ensina e nos exorta a vivermos a nossa vida de tal forma que o menino Jesus, quem Jesus é e o que Jesus fez, o Evangelho, a pessoa de Cristo, seja o norte da nossa vida. Tudo que nós façamos seja por Ele, para Ele e por meio dEle. Nós olhamos para este menino Jesus e Ele nos constrange a vivermos para Ele, porque Ele viveu por nós. Ele estava no templo com 12 anos, não apenas por Ele, mas por nós. Será que você tem se admirado do Filho de Deus? Ou o seu coração já perdeu o encanto para as coisas da palavra de Deus, do Filho de Deus? Segundo, o texto nos chama a nos tornar mais responsáveis com as coisas de Deus. O menino Jesus, de 12 a 13 anos, se torna um homem na sua sociedade, um filho do mandamento, apto a ler publicamente, ensinar publicamente a palavra de Deus. E o texto está nos dizendo: será que você é como Jesus? Vocês, homens, pais, maridos, será que já não chegou a hora de vocês se tornarem homens, se responsabilizar pela sua família, parar de brincar, de fazer coisas de menino e mergulhar nesse texto como um homem faz? Ler esse texto, entender o texto. E talvez você fale: não, mas eu não tenho a capacidade que você tem, por exemplo, Kaique. Como se isso fosse verdade. Não tem, se assenta no meio de quem tem. O menino Jesus, o que ele fez? Deus se assentando no meio de homens, doutores. Você não tem, você não sabe, ande do lado de quem sabe. Você não é tão maduro, você não conhece tanto a Bíblia, ande do lado de quem conhece. Esteja perto de quem conhece, ouça essas pessoas, pergunte, faça perguntas, e depois você estará apto para ensinar, não só esses seus mestres, mas também a sua família. Homens, as suas mulheres precisam de homens que ensinam a palavra de Deus em casa. Assim como a igreja precisa de Jesus para ensiná-la, e ele cresceu a sua vida toda amadurecendo e conhecendo a palavra de
para a igreja a Bíblia, vocês da mesma forma. A sua esposa carece de um homem que ensine Bíblia em casa, que exorte ela, que encoraje ela, que console ela, que não permita que tudo entre em casa, que governe a sua vida, que pastoreie a sua família. Os seus filhos precisam disso, irmãos. Os seus filhos precisam de um pai que esteja pronto para ensiná-lo, que saiba o que está acontecendo na sua vida, na escola, seja quer onde for. Um pai que esteja pronto, apto para ensinar a palavra de Deus, quer sentado na mesa, quer levantando, quer deitando, quer andando no meio do caminho, que brote Bíblia dentro de você. Mulheres, a mesma coisa. Vocês precisam da palavra de Deus para vocês. Vocês precisam, porque são vocês que passam a maior parte do tempo com os filhos. Vocês precisam ensinar a palavra de Deus debaixo da graça e do ensino dos seus maridos, que os seus maridos encorajem vocês e deem capacidade, deem oportunidades para que vocês façam isso. Jovens, a mesma coisa. Você não deveria se envergonhar de ver um menino de 12 anos que sabe mais Bíblia do que você e que é capaz de viver mais para a glória de Deus do que você? Será que você já não está velho bastante para parar de fazer o que você está fazendo e se dedicar para aquilo que realmente importa? É isso que o nosso Senhor e menino Jesus Cristo nos ensina nesse texto. E é sobre isso que Paulo ora em todas as suas cartas. Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz no verso 3: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito, abençoado seja o Deus que nos deu bênçãos. E quais são essas bênçãos, Paulo? O apóstolo Paulo ora nos versos 15 em diante, dizendo: Desde que eu ouço sobre a fé de vocês e sobre o amor de vocês, eu incessantemente oro para que o entendimento de vocês se abra, para que vocês conheçam o mistério de Cristo e a sobreexcelente poder e riqueza da sua glória na herança dos santos. É para isso que Paulo está orando em todas as suas cartas, para que você cresça e amadureça. E é isso que Cristo nos ensina. Se o próprio Deus se fez homem e precisou crescer e amadurecer, quanto mais nós. Vocês hoje, cada um de nós, precisamos crescer mais, ser mais maduros diante de Deus, diante dos homens, biblicamente, na igreja. Chega-nos de vivermos contrários ao Salmo. Chega de nós não nos envolvermos com a casa do nosso Pai, com os negócios do nosso Pai. Antes, acima de qualquer coisa, busquem o reino de Deus e a sua justiça. Não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. Busquem primeiro o reino de Deus. Que Deus nos dê graça para isso.